conversando sobre o átomo de carbono e o ciclo do carbono. Você sabia que o carbono está presente em praticamente tudo à sua volta? No ar que respiramos, na água, no solo e, claro, no nosso próprio corpo. Mas será que você já parou para pensar em quantas formas diferentes esse elemento pode aparecer no ambiente? Vamos descobrir juntos. No solo, por exemplo, o carbono pode estar em moléculas orgânicas parcialmente decompostas, formando humus, tão importante para a fertilidade da terra. Ele também aparece nos carbonatos, como no carbonato de potássio, e até nas rochas calcárias, que são riquíssimas em carbonato de cálcio. Na água encontramos o carbono na forma de íons bicarbonato. Já na atmosfera, ele se apresenta principalmente como gás carbônico, mas também pode aparecer como monóxido de carbono ou metano. Agora, por que o carbono é tão importante para os seres vivos? Porque ele é a base da vida. Faz parte do DNA, do RNA, das proteínas, dos lipídios e dos carboidratos. Ou seja, sem carbono não existiria vida como conhecemos. Mas como esse carbono circula entre os organismos e o ambiente? É aí que entra o ciclo do carbono. Tudo começa com os seres autótrofos como plantas, algas e cianobactérias, que retiram gás carbônico da atmosfera e o utilizam na fotossíntese para produzir glicose. Essa glicose serve de base para formar outras substâncias como amido e celulose. E os animais, como nós? Eles obtêm carbono por meio da alimentação, consumindo plantas ou outros animais. Só que tem um detalhe: tanto plantas quanto animais liberam gás carbônico durante a respiração celular. E não para por aí. Fungos e bactérias decompositores também fazem parte dessa história, devolvendo carbono para o ambiente enquanto se alimentam de matéria orgânica. Mas nem todo o carbono volta rapidamente para o ar. Parte dele fica armazenada por milhões de anos em formações como carvão, petróleo e gás natural. E aí entra um problema. Nós começamos a usar esses combustíveis fósseis em larga escala durante a Revolução Industrial. O resultado? Um aumento preocupante na concentração de gás carbônico na atmosfera. Para você ter ideia, ela subiu de 0,029% no período pré-industrial para 0,041% no início da década de 2020, um aumento de cerca de 40%. Quer saber como os cientistas descobriram isso? Lá em 1958, Charles David Keeling começou a medir a concentração de gás carbônico na atmosfera, e essas medições continuam até hoje. Além disso, pesquisadores analisaram camadas de gelo antigas e viram que em 1900, a concentração era de cerca de 290 partes por milhão. Esse crescimento é resultado, principalmente, da queima de combustíveis fósseis e do desmatamento. E o que podemos fazer para reduzir esse problema? Uma das soluções é o sequestro de carbono, que é quando as plantas e as algas retiram gás carbônico da atmosfera por meio da fotossíntese e o incorporam em sua biomassa. Florestas em crescimento são campeãs nesse processo, absorvendo entre 150 e 200 toneladas de carbono por hectare. E não são só as florestas que ajudam. Os oceanos também têm um papel enorme. Eles absorveram cerca da metade do gás carbônico emitido desde a Revolução Industrial. Esse gás se dissolve na água, é usado pelas algas do fitoplâncton para produzir biomassa e quando elas morrem, parte do carbono vai para o fundo do mar, onde pode ficar estocado por milhões de anos. Mas nem tudo são boas notícias. O excesso de gás carbônico dissolvido na água causa acidificação dos oceanos, formando ácido carbônico, que corrói os exoesqueletos de corais e moluscos. Agora, eu te pergunto, você imaginava que um simples átomo de carbono pudesse ter um papel tão importante e estar envolvido em processos que afetam diretamente a vida no planeta? Pois é, o ciclo do carbono é uma engrenagem essencial para a manutenção da vida e para o equilíbrio do clima. Até nossa próxima conversa!